Bem-vindos ao debate da semana, desta feita com Joaquim Sousa, que se estreia neste programa, e com os repetentes, mas com um bom aproveitamento do ano passado para este ano, Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho, que se juntam de novo para analisar temas quentes da atualidade. E esta semana nem foi preciso haver debate prévio para a escolha que foi decidida de acordo com aquilo que foi o andamento bastante vertiginoso. A abrir, já lá vamos ao tema central, mas a abrir deixo-vos espaço para, se tiverem uma frase e que a queiram partilhar, fazendo um comentário, assim o façam. Se não tiverem, eu tenho uma frase para os três, que, por sinal, foi dita nesta rádio por Eugénio Mendonça, ele que foi vice-presidente do Marítimo e que é médico anestesista, e que deixou claro que não quer jornalistas a dar opinião. Joaquim Sousa. Pois, antes de mais, boa tarde. É um privilégio estar aqui convosco. De ouvinte passei a participante e realmente é verdadeiramente um privilégio para mim. Os jornalistas são sempre simpáticos quando estão connosco. Quando não estão connosco é bom tê-los à distância o mais possível. É complicado. Esse é o comentário à frase, não é? É, Bom, bem, cabe-me então cumprimentar o Ricardo e desejar também que seja tão produtivo quanto o Lionel, e também tinha aqui também um agradecimento a fazer ao Lionel Freitas, que esteve connosco durante 6 temporadas, salvo erro, desde 2017 que estamos juntos. Já passou por aqui um presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, por este painel. Agora entra o Joaquim, não quer dizer que seja um futuro, mas quem sabe já por aqui passaram, e desejar as boas-vindas ao Joaquim. Eu trouxe uma frase, na verdade, não a frase do Dr. Eugénio, que também será candidato e obviamente numas eleições que eu também disputo, mas noutra lista, e vou deixar para outro fórum comentar esse debate, mas trouxe uma frase do secretário-geral das Nações Unidas, do António Guterres, que no evento da Reuters Next disse, e passo a citar: todos os anos o maior número de assassinatos de crianças por qualquer dos atores em todos os conflitos a que assistimos é no máximo de centenas. Em poucos dias, em Gaza, há milhares e milhares de crianças mortas, que significa que há algo de claramente errado na forma como as operações militares estão a ser feitas. Esta frase é um alerta e deve-nos deixar, mais do que o engajamento ideológico ou político que possamos ter com os conflitos, procurar ver o lado humanitário e também saúdo o governo espanhol, o Estado espanhol, por ter tido, quando toda a gente critica o secretário-geral português, António Guterres, o governo espanhol deu a mais elevada condecoração na última terça-feira pela sua defesa do direito internacional e dos direitos humanos. Esta era a minha frase da semana. Certo. Pedro Coelho, trouxe uma frase ou Sim, quer ir à frase de arranque? e vós duas, se possível. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, ao Malta de painel. Quebra de Lobos não se fica por um. Claro, aos nossos ouvintes, a frase de Eugénio Mendonça foi uma frase infeliz. Obviamente, os jornalistas têm opinião, também transmitem aquilo que se passa no país, na região, em termos internacionais, mas também numa imprensa livre, a opinião tem que ser livre. Portanto, quer que nós gostemos ou não, acho que foi uma frase infeliz. Mais infeliz foi esse senhor ter feito parte de uma direção que levou o clube à segunda liga. A frase que trago é de Miguel Albuquerque, numa entrevista que deu esta semana à Rádio Observador. Ele diz que a última coisa que o partido PSD precisa é de golpes suicidários ou de ter à solta egos de algumas personalidades do partido. Ou seja, numa altura em que temos eleições no próximo dia 10 de março do próximo ano, na sequência até de ontem do Conselho de Estado, há muitos militantes sociais-democratas, sobretudo no continente, que referiam que o líder poderia ou deveria ser outro.
Eu acho que concordo com Albuquerque, temos um líder, que é o Luís Montenegro, será certamente candidato a primeiro-ministro, portanto não faz sentido neste momento estar ainda a discutir a liderança do PSD nacional e, portanto, é bom que todos nós trabalhemos para mudar o rumo do país e, portanto, esta frase é uma frase de Miguel Albuquerque que deu à Rádio Observador esta semana. Haveria tempo para, se quisesse aparecer outro, Não se era, fizer não um era, congresso, não era oportuno. 4 meses, dá tempo para Sim, mas este líder também terá que ter a oportunidade, ou deverá ser dada a oportunidade também. Obviamente, a líder do partido tem uma aspiração de ser primeiro-ministro, de sermos governados de mais à direita, e portanto faz todo sentido, e não foi eleições, portanto faz todo sentido que seja por ele acaso líder. ouvi essa frase, mas não o contexto que a situei foi mais regional. Não haver candidaturas suicidárias a nível regional. E Não, estamos a falar. vislumbraste alguma referência específica? Aquilo que se vê, provavelmente vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente, mas vemos aqui uma dinâmica quase pré-eleitoral em contínuo. As eleições regionais foram há cerca de um mês e meio e continuamos a ver uma dinâmica de inaugurações por isso que eu penso que se calhar essa frase faz sentido também internamente e pode haver aqui um sentido, uns recados internos. Mas se é a tua leitura. A minha, sim. Sim, mas algum destinatário concreto? Alguns, provavelmente, dentro do PSD saberão melhor que eu. Eu não faço parte dos órgãos, mas vou ouvindo alguns ecos Miguel Silva vão saindo da Rua dos Netos. é observador, neste caso. Bem, Joguinho. Ricardo, também ouvi a frase de Miguel Albuquerque e só lembrar que Luís Montenegro disse exatamente o contrário quando há 2 anos Rui Rio dizia que não era bom para o partido, seria suicidário fazer eleições e eleger um novo líder. E o PSD passou por isso antes das últimas eleições. Portanto, realmente aqui a ideia muda um bocadinho. E com menos tempo. E com menos tempo, agora são 4 meses até às próximas eleições. Agora, aliás, em termos de dados, o PSD estaria por esta altura também a voltar a definir-se. Não, porque na altura era Rui Rio o candidato adversário. Não há adversários dentro do partido. No nosso caso, há companheiros. Era Paulo Rangel, se recorda, e Rui Rio voltou a ganhar e depois demite-se mais tarde pelo resultado das nacionais, e aí é que Luís Montenegro entra, portanto, não foi Montenegro o porta-voz dessa mudança. Mas foi um dos apoiantes de Rangel na altura. Não sei se foi. Pedro, qual seria o prazo normal do Congresso Nacional do PSD? Já estava pré-definido. Agora o Congresso, o próximo dia 24, mas segundo sei, este estatutário, quando dá os estatutos do partido, é preciso também dar a oportunidade. Não havia nada. Não, agora não. Fica assim uma passagem pelas frases que marcam um pouco esta semana, haveriam outras com certeza, mas a semana foi fértil em golpes. Há quem diga que houve um golpe de Estado judicial, golpes de rins, enfim. O certo é que António Costa demitisse de primeiro-ministro, mesmo num contexto de maioria absoluta, e toda a gente se recorda de uma primeira página, de uma capa da revista Visão, em que António Costa dizia: isto serão 4 anos, habituem-se, afinal não foram tantos quantos os que estavam previstos, mas sempre com uma nuance de que desde a tomada de posse, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro que a haver alteração na chefia do governo, ou seja, se Costa saísse na altura, falava-se muito da ida para a Comissão Europeia, teria que haver de novo eleições, pelo menos a este nível. O Presidente da República foi coerente, Costa demitiu-se e, mesmo pondo a votos no Conselho de Estado, o Presidente resolveu então convocar eleições para os longínquos 10 de março. Estas são algumas nuances do episódio marcante desta crise política. Não foram precisas muitas horas para que tudo ficasse, em termos de calendário, definido, mas se calhar vão ser precisos muitos dias para espremer todo o conteúdo gerado em torno desta questão. Pedro Coelho, começo por ti desta feita. Marcelo Rebelo de Sousa fez o óbvio num contexto inédito, o de António Costa
ser o primeiro-ministro que cai no âmbito de uma operação judicial, sem que tenha sido para já constituído arguido, apenas sabe que decorrerá um processo de crime instaurado pelo Supremo e, portanto, o que é que se pode dizer de todo este desenvolvimento? Era um governo que tinha tudo para correr bem em termos políticos, era um governo de maioria absoluta, confortável, mas desde cedo começaram os casos e os casinhos, as demissões, e agora com os factos mais recentes, com os episódios mais recentes, já vínhamos da situação Galamba no passado, a questão do Pedro Nuno Santos, as questões no gabinete do Ministério das Infraestruturas e agora perante os estrangeiros, portanto era um governo que tinha tudo para correr bem, porque era um governo de maioria absoluta, mas deixou o país pior do que estava há 4 ou 5 anos atrás. Não fez as grandes reformas, deveria ter feito, e portanto acho que Costa não deixa nada de novo, nada de bom a Portugal, na minha opinião. E como digo, tivemos estas buscas, e portanto na casa oficial do Primeiro-Ministro, penso que é único na história da democracia portuguesa. Tivemos a detenção do chefe de gabinete de Costa, pessoas próximas de Costa, também considerado um dos homens mais próximos do Primeiro-Ministro, que é o empresário Lacerda Machado. O próprio Primeiro-Ministro também estará a ser investigado, processo à parte, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, não havia margem, na minha opinião, para que não fôssemos a eleições. Esperemos que se fosses conselheiro de Estado também votarias. Sim, porque quando Marcelo deu posse a António Costa, foi claro, porque já se falava na altura que António Costa podia não acabar o mandato para um alto cargo europeu, e portanto nessa linha Marcelo disse que o resultado expressivo era mais de Costa do que propriamente do PS, e portanto deixou ali claro, se calhar hoje está arrependido ou não sei, deixou claro que se um dia que Costa saísse, teríamos que ir novamente para eleições. O prazo, 10 de março, acho que é um pouco excessivo, julgo que não precisávamos tanto, se calhar em fevereiro conseguiríamos fazer eleições. Há uma questão que para nós é importante, e eu acho que foi importante o orçamento, haver a aprovação deste orçamento. Não é o meu orçamento, mas também tem coisas boas, tem a questão do salário mínimo, tem a questão do PRR que tem que ser executado, tem a questão das pensões, tem a questão e comecei por dizer, não, o PSD só há um. É o meu, eu não quero. Não, eu disseste que não era o teu orçamento, não é o teu PSD. Aquele orçamento não era meu. Não sei se é o teu PSD. Não, o PSD só há um. Aquele não era o meu orçamento. Agora é preciso perceber que um orçamento também tem coisas positivas. Quando se fala do aumento do salário mínimo, é uma coisa positiva. E quando se fala em região ou as autarquias serem governadas em duodécimos, isso também não é bom. Agora foram pessoas próximas de Costa. Obviamente que Costa, quando se demite, diz que se demite porque há um processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, acha que para as funções que exerce não são compatíveis com este tipo de situações, dignidade. Agora, eu acho que não era preciso esse último parágrafo do Gabinete de Comunicação da Procuradoria para nós percebermos que quando pessoas próximas de nós são visadas, pessoas que trabalham ao nosso lado, em gabinetes, são encontrados mais de 75 mil euros em notas. Portanto, penso que não era preciso esse último parágrafo para António Costa perceber que não tinha condições. E agora, mais recentemente, aconteceu uma coisa mais grave, porque se nós nos recordarmos, salvo erro, no Conselho de Estado do passado dia 6 de setembro, António Costa insurgiu-se contra algumas fugas de informação que teria havido no Conselho. A verdade é que António Costa queixou-se disso, mas segundo li, a questão Mário Centeno foi colocada por António Costa nessa reunião, ou pelo PS nessa reunião, ou pelos representantes do PS nessa reunião, e é António Costa que traz essa informação para
para a rua. Portanto, uma situação que foi discutida em Conselho de Estado é António Costa, que agora traz para a rua, quando no passado criticava porque é que o que era decidido e era discutido no âmbito das reuniões do Conselho de Estado, deviam ficar lá no Conselho de Estado e saíram. Ele na outra não falou agora. Não falou, agora, Tem-se bom. acho que vamos para eleições, isto não é bom para o país. Espero que tenhamos um governo sólido, que não será se haverá a maioria já à direita ou a maioria já à esquerda. O que eu acho que é importante é o seguinte, os extremismos não são bons para ninguém, e vai ter que chegar à altura, o momento de quando o PSD ganhar, tem que haver acordos com o PS. O PS tem que viabilizar parte do programa do PSD. Quando for o PS na República a ganhar os partidos do centro, do arco da governação, tem que se entender para nós não andarmos... Portanto, o segredo está no Bloco Central. Pode estar aí. Logo veremos. Miguel Silva Gouveia, que dizer de esta catadupa de emoções e informações? Bom, eu tinha uma análise sobre estas questões, quer da admissão de António Costa, quer da decisão de Marcelo em marcar eleições, todo este processo que temos vivido em 3 áreas. Uma parte política, uma parte judicial e outra institucional. A parte política vem quase deste cortejar que temos vivido nos últimos 8 anos entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que tem vivido quase parece uma relação matrimonial, os seus altos e baixos, e está neste momento na sua crise dos 7 anos. Os casamentos passam uma crise dos 7 anos. E é um bocado o Marcelo... No ténis costuma ser a 7ª partida a mais complicada. E eu dizia, Marcelo Rebelo de Sousa foi limitando o seu espaço de atuação pela demasiada verbosidade que vai mantendo. Ele faz uma interpretação do regime semipresidencialista quase como um papel semi-executivo do presidente. Recordemos que neste segundo mandato seu, já é a segunda dissolução da Assembleia da República, em ambos os casos, por situações de condicionamento à partida que o próprio definiu. Se recorda, num orçamento que foi chumbado pelos partidos da então geringonça, do Bloco de Esquerda e o PCP, Marcelo foi o primeiro a dizer, se não houver orçamento, eu dissolvo a Assembleia. Não era uma obrigação. A Assembleia tem instrumentos em si para melhorar os orçamentos e para poder trabalhar até chegar a consensos. Mas não, foi o Presidente da República que puxou o tapete. E agora voltou a fazê-lo numa maioria sólida, absoluta, independentemente dos casos, mas eu já lá vou, voltou a fazê-lo retirando margem a António Costa ou a uma maioria sem António Costa. E isto, obviamente, é uma visão, uma interpretação constitucional à Marcelês, digamos assim. Até porque as eleições legislativas não é para escolher... Precisamente. E essa é a grande confusão de Marcelo Rebelo de Sousa. Ao dizer a António Costa que se ele sair, o governo cai, ele está a colocar o ónus em António Costa de ele lá de ter sido eleito. Não foi o Partido Socialista. É uma vitória do Partido Socialista. Eu percebo que na altura, e como se falava que António Costa, já dando alguns sinais de desgaste e de cansaço, queria ir para a Europa, e Marcelo entendeu aquilo como uma chamada de atenção. Só que isto, muitas vezes, quando dizemos uma coisa, temos que lidar com as consequências futuras das nossas posições. E julgou que foi Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que bem, fui o primeiro a lembrar, atenção, Marcelo Rebelo de Sousa, quando eu posso, este governo disse isto. Poderia-se dar outra situação qualquer, de alguma impossibilidade de António Costa se manter em primeiro-ministro, que não fosse uma questão judicial, ou uma opção dele, não é neste caso, podia ter um problema de saúde, podia ter outra coisa qualquer. E isso não obrigaria, obviamente, à dissolução da Assembleia da República. Bom, a nível político era isto que eu queria dizer. A nível judicial, do ponto de vista judicial, aquilo que foi referido foi que há um novo processo de inquérito que vai decorrer no Supremo Tribunal Administrativo, ou no Supremo Tribunal de Justiça, assim que é, com António Costa, para investigar António Costa. Eu tenho ouvido nos últimos dias algumas e já foi tornada pública, inclusivamente, quer as gravações, quer o próprio auto do Ministério Público.
há ali coisas que convenhamos, quem coloca jantares de 30 euros como possíveis elementos de corrupção, quando sabemos que a própria lei permite até 150 euros ofertas, prendas institucionais, como é óbvio. Eu acho que é aqui uma visão completamente descolada da realidade de algumas dos intervenientes do ponto de vista de análise do Ministério Público, ou até, claro, eu dou razão aqui ao Pedro, ter 75 mil euros em envelopes a meio de livros e de caixas de vinho, não sei que tipo de festa é que estava prevista para ali, mas isso não é de todo normal. Prendas de Natal. Podia ser as prendas. Não é de todo É normal. o budget para o Natal. Ou o homem não confia nos bancos? Exatamente. Sei, Olha, também os pode bancos ser. estão em crise, pode haver um debate. Seria para investir em Bitcoin, não sei. Mas, na verdade, isto é algo que sai fora do normal e nem sequer estava no âmbito deste processo. Foi algo que foi encontrado numa das buscas. Mas a realidade é que a forma como o Ministério Público tem atuado vai minando um pouco da confiança nas instituições. Como eu fui crítico à forma como fizeram buscas à casa do ex-presidente do PSD, foi ridículo. Bater na porta às 6 da manhã com as televisões ao lado. Também sou crítico de alguma das formas que vão sendo feitas agora nesta situação. E daquilo que se percebe, que o António Costa foi citado, foi em 2 telefonemas entre 2 pessoas que não o próprio António Costa, dizendo que António Costa saberia ou poderia ser. Isto é tudo muito, muito leve. É verdade que o António Costa se calhar aproveitou para... Mas recordo que neste caso do lítio e do hidrogênio há uma investigação jornalística e, Sandra Felgueiras, não é? da Sandra Felgueiras. Sim, verdade, mas visando o ministro António Galamba. Claro, João Galamba. mas António Costa sabia. O que lhe retira, e aqui é o que eu vou dizer, o que lhe retira a possibilidade, julgo eu, de se manter em funções como primeiro-ministro, não é o último parágrafo Acabei de dizer ainda há pouco. O que lhe retira foi o frente a frente que teve mais uma vez com o Marcelo, quando diz: eu assumo Galamba como ministro, e tirarei as consequências necessárias desta minha decisão, indo contra um aconselhamento direto e público de Marcelo Rebelo de Sousa. Obviamente, João Galamba, sendo constituído arguido, fica muito difícil para António Costa manter uma dialética de corda esticada com o Presidente da República, e acho que fez de uma forma digna, tentou encontrar soluções para que a governabilidade se mantivesse, isso não bateu com a porta e deixou que quem viesse a seguir apagasse a luz. Aliás, postura que foi elogiada pelo próprio Marcelo ontem, no início da sua intervenção. Finalmente, só para concluir esta questão, a questão institucional, porque eu julgo que as instituições devem encontrar dentro da Constituição o seu modus operandi e continuar a funcionar. E parece-me que estamos neste momento com instituições a se imiscuir umas nas outras, o que não abona muito em favor quer da credibilidade e da confiança dos portugueses nas instituições, quer da separação de poderes, que é muito saudável numa democracia. Mas quando falas em imiscuir, estás a jogar para cima da mesa uma atitude, digamos, bipolar da própria justiça, que é lenta na decisão, mas parece que é muito célere no alarido. Sim. Não, eu estou a colocar a separação de poderes e estou-me a referir a todos eles, incluindo também a comunicação social e a forma como tem agido. Eu, por exemplo, a mim não acho que é ético sequer ir com câmaras para a porta do ministro João Galamba, por muito que ele possa ter feito de censurável, com a filha a entrar e com a mulher. Sim, e com as compras. Eu acho que isso é uma intromissão na vida pessoal que é de todo inética ou pouco ética. Aliás, isso está previsto em tudo o que é regulamentação, e nós, graças a Deus, temos muito para respeitar, que não se deve ter esse tipo de abordagem. Acho que tem feito, acho que só um dos órgãos de comunicação social que até agora acho que é possuído pelo nosso conterrâneo Cristiano Ronaldo,
é que fez é que tem feito insistentemente Sim, é a assim, tática deles. Sim, há delinquência também neste meio, isso também é verdade. E esse não vou pôr em todos, mas por exemplo, outras questões que vão sendo colocadas em público. Desta semana vimos José Gomes Ferreira, um jornalista com 30 anos de carteira, ler um tweet como sendo real, um tweet que sem Não, verificar. o tweet é real, não é do António Costa real. Exatamente. Sem verificar se o mesmo é Aliás, oficial ou não. Isso porque tem piada, é a reação do tuiteiro visado. Diz, epá, mal um tipo apresentar demissão já é alvo de censura, não deixar o homem ler o tweet. Mas enfim, sim, também é uma prática que não sei se deveria dar demissões. Mas, quando eu falo institucional é a nível entre a Presidência da República, a Assembleia da República, Sistema Judicial, Quarto Poder, jornalismo, claro. todas estas instituições, estamos neste momento aqui com alguma fusão, com linhas muito ténues, onde uma se imiscuir, e acho que importa... Será a influência do clique? Provavelmente. O que eu temo, e acho que as sondagens, hoje vi uma sondagem da Intercampos que mostra o Chega a subir, o que eu temo é que isto seja terreno fértil para os populismos e para a subida de extremismos. E vamos ver o que já vamos falar disso, mas antes, numa primeira ronda, queria ouvir o que é que o Joaquim Sousa pensa destes 12 episódios. A frase que eu trazia e que troquei pela do Dr. Eugénio era: a justiça não é uma prioridade para o poder político do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo. E realmente aqui, todo este caso dá uma ideia de que, para já é perigoso ser político, porque as escutas são o que são, tiram-se do seu contexto e faz-se com ela aquilo que se quer, e esta questão de que António Costa, pelo menos nós sabemos, relativamente à sua acusação, e eu concordo convosco quando dizem que não é a última frase, mas é essencialmente a questão de estar a envolver o chefe de gabinete e o melhor amigo, portanto o Lacerda Machado e o chefe de gabinete, que efetivamente têm situações que são pouco claras e que o atingem diretamente. Ele não consegue fugir daí. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa foi Marcelo Rebelo de Sousa nesta crise, e o Marcelo Rebelo de Sousa do PSD, que era a posição e a oposição na mesma pessoa, e o PSD habituou-se a isso, desde a Nova Esperança, que leva Cavaco Silva ao poder, onde ele ajuda inicialmente Rui Machete, e depois na realidade terá o apoio a Rui Machete, e está a lançar Aníbal Cavaco Silva. Marcelo Rebelo de Sousa, neste caso, condicionou e faz uma leitura estranha da Constituição, sendo ele constitucionalista, quando ele diz que é uma vitória de António Costa sobre tudo o resto, desconsiderando o Partido Socialista, desconsiderando a opinião dos portugueses e colocando no Primeiro-Ministro um ónus que não tem que ser dele. Aliás, todos nós sabemos que António Guterres, em 2000, com os problemas que Luísa Guterres teve, várias vezes pensou em abdicar, e foi, na altura, o Presidente da República que o convenceu a não sair e permitiu, também com o apoio dos jornalistas, que na altura sabiam o que estava a passar, que não fizeram chincana. Se calhar não havia o tal clique das redes sociais. Sim, e isso permitiu uma grande seriedade. Aliás, basta-nos lembrarmos da grande gafe de Guterres sobre o PIB. Das contas, fazer as contas, é verdade. Mas para a história, mas não houve... Ele não se enganou, 3 vezes 6 continua a ser 18. Exatamente, é 18. Depois ali há uns 0 mais na questão. Mas reparem, há aqui uma questão que é complicada, e ontem o Conselho de Estado mostrou essa divisão que existe na sociedade portuguesa. 8, supostamente, por aquilo que se soube, 8 conselheiros votaram. E houve 12 impedidos de votar porque não tiveram acesso à parte remota. À parte remota, exatamente. Do Conselho. Portanto, temos aqui uma maioria confortável que, menos de um ano e pouco, com todos os casos e casinhos que existiram, o ministro Galamba provavelmente ficará para a história de António Costa como o seu maior erro político. Porque manter Galamba foi claramente um erro e que António Costa paga por isso. Agora, nós não podemos esquecer que em 2004 tivemos uma situação similar. Portanto, tivemos uma substituição quando o Durão Barroso foi embora. Agora, houve o bom senso do Presidente da República de não fazer as coisas para o dia seguinte. Estamos lembrados, em 2004, Jorge Sampaio demorou 15 dias a decidir. E isso correu bem? Não correu bem. Não correu bem, exatamente pelo ónus que Jorge Sampaio tinha em relação a Pedro Santana Lopes. A questão dos casos, mais uma vez, casos e casinhos. E o governo acaba por cair, mas havia uma maioria na altura. Agora, nós não podemos andar com estas situações, e a coisa acabou por correr bem, porque vamos aprovar o orçamento e não temos todo o ónus
de ter uma parte do país parado, o PRR em suspenso e tudo o resto durante 4 meses a viver a duodécimos. E a grande questão que se coloca aqui é que Marcelo Rebelo de Sousa foi ator político quando não devia ser. Isso deu razão àqueles que consideram que o presidente não devia ter tantos poderes quanto isso. Não esquecer a posição de Ramalhianes, que sendo um homem que hoje está mais próximo do centro-direita, é alguém que vota pela continuidade da estabilidade política. Nós não podemos andar de eleições em eleições. E este é o grande problema que nós aqui vamos ter. E em 2024 serão 3 para os açorianos. Exatamente. E 2 para nós. Caso... Vamos Calma ver. aí. Exatamente. São 2 aparentemente para nós. Ricardo, há que a sondagem, como o Miguel já falou aqui hoje, triplica o número de deputados do Chega. O PSD perde, o PS perde muito. Quem é que sobe? Os extremos. O Bloco de Esquerda e o Chega. E aqui poderemos entrar numa questão de governabilidade que o Pedro falava. É importante que o PS e o PSD assumam a sua responsabilidade política e possam viabilizar governos. Porque não podemos andar aqui nesta... Eu estava-te a lançar uma casca de banana a ver se nós não teríamos uma terceira eleição em 2024 na Madeira. Mas, na enfim, Madeira. Passou o teu tempo. Pedro, voltando aqui à vaca fria. Eu estou aqui em minoria, portanto, eu sou um não. de direita e tenho aqui à minha esquerda 12 Joaquim Sousa ainda é do PAN. Sim, mas o PAN é mais de esquerda, como todos nós sabemos. Não. Agora é de direita. O PAN, na República, viabilizou o orçamento do Estado. E na Madeira viabilizou um governo. Agora, queria dizer o seguinte para nós sermos claros. Quando há eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, as pessoas, quando fazem a sua escolha, fazem geralmente para quem será o presidente da Região da Madeira. Para as câmaras municipais, igual. Não vão ao vereador, vão escolher o presidente da Câmara e a sua equipa. Na República é igual. Quando as pessoas votam PS, é o que significa que o PS e que aquela pessoa para primeiro-ministro, e quando é para o PSD é a mesma coisa. Portanto, não se venha dizer que isso não é verdade, como aqui disseram. É normal que muitos resultados... nomes aos deputados. O que eu estou a dizer é que as pessoas, quando votam, obviamente podem saber quem no seu distrito são deputados, mas as pessoas votam, geralmente, quem é o próximo presidente do Governo Regional, quem é o próximo primeiro-ministro, votam por aí. A principal figura da autonomia, que é Jamal Rodrigues neste momento, foi eleições, mas ninguém votou nele para ser presidente da Assembleia. E há aqui outra questão que também não percebo um pouco as palavras que o Miguel disse há pouco. Do senso comum, as pessoas muitas vezes queixam-se que a justiça não é igual para todos, que isto é uma justiça para ricos, e quando há uma investigação destas, que vai à casa oficial do Primeiro-Ministro, já se mete em causa o trabalho do Ministério Público. É que não há prova suficiente, é que se fala em jantares. Eu não conheço os volumes, penso que nós conhece, o que é que está ali em causa. Eu acredito na seriedade de António Costa. Agora, não se pode dizer muitas vezes que a justiça não é igual para todos e depois, quando é igual para todos, quando faz esta investigação, já dizer que nós não concordamos com a forma, nem com o conteúdo, nem se há pouco ou muita informação que leva a isso. Outra coisa também importante aqui é o seguinte: o Miguel ainda há pouco colocou quase o ónus em Marcelo. Quem se demitiu foi António Costa, como já foi aqui dito, há pessoas próximas de António Costa que foram investigadas. Lembro-me bem que Costa não tinha margem, era um governo de casos e casinhos, que Marcelo pede a demissão de Galamba e Costa não pode pôr, e Costa tinha razão. O próprio Marcelo tirou espaço e corta a si próprio pela forma deixa de perceber uma coisa. Este governo é um governo com greves nos professores, com o sistema de saúde, como todos nós conhecemos, há pessoas a pagarem explicações porque os meninos, os seus filhos não têm aulas, portanto, tudo está a correr mal. Para além do que está a correr mal num governo de maioria absoluta, temos estas situações. Eu acho que acabam as greves, acabam o Nacional de Saúde. Na minha opinião, não havia condições para que o PS continuasse. Vamos dar a voz ao povo e o povo assim vai escolher. Há uma nota aqui muito importante que foi falada, e isso estuda da Fundação Calouste Gulbenkian, e também já foi um trabalho da Visão há uns tempos atrás, que é: os jovens entre os 25 e os 34 anos votam nos extremos. Sim. Votam na Iniciativa Liberal e no Bloco de Esquerda. E, portanto, o Chega também sobe. Portanto, o estudo feito à boca da urna
foi um estudo das últimas legislativas nacionais feito pela Pitagórica, foi feito à boca de ouro, não sei se terá a oportunidade de ler este estudo. Agora, é preocupante que os jovens não participam na vida política, social e cultural do seu sítio, da sua freguesia, do seu território, participam politicamente muitas vezes online, mas a verdade é que vamos para os extremos. E os extremos não são bons, nem na política, nem noutras situações. Queres tu dizer que isto pode ficar bem pior do que está? Sim, podemos ter um caso que poderá não haver maioria absoluta, terá que haver entendimentos à direita ou entendimentos à esquerda, sendo que o líder do meu partido o que diz é que não irá fazer entendimentos com o Chega. E, portanto, aí, se o partido, como espero, for o partido mais votado, eu acredito que o Luís Montenegro o que vai fazer é, mesmo precisando do Chega, não conta com o Chega e vai imputar as responsabilidades todas ao Chega se o governo cair. E penso que os portugueses não querem mais eleições, ou seja, o Chega vai ter que, obviamente, viabilizar o governo do PSD, sendo que, na minha opinião, não irá fazer parte desse governo. Quais são os riscos, Miguel Silva Gouveia, desta antecipação de eleições que geram instabilidade, como têm dito alguns, nomeadamente os conselheiros de Estado que votaram pela solução, pelo plano A de Costa, que é, Sim. eu sei, mas tenho aqui alternativa, Mar Centeno é o nome mais consensual, não sei se era, falou-se também de Santos Silva, de outros. Não me parece que Mário Centeno fosse Boa opção. uma opção mais de um ponto de vista partidário, porque Mário Centeno não tem força de aparelho socialista, não controla o Partido Socialista, não sei se já é militante, mas tanto quando sai ainda é independente, e seria muito difícil. Eu acho que uma opção de transição faria muito mais sentido ser Augusto Santos Silva, até porque é a segunda figura do Estado a fazer um governo de transição. Mas esta solução também não é propriamente má. Eu provavelmente agora a esta distância lamento o facto de termos uma oportunidade perdida, porque na verdade uma maioria absoluta ou permite construir uma política reformista que vá além daquela das decisões que vão muito em cima do joelho, são aquelas que podem fazer rupturas efetivas na sociedade, rupturas progressistas e em prol da prosperidade. Infelizmente esbulhou-se ou deitou-se ao charco deitou-se ao charco uma maioria. Ainda não há, mas já falamos sobre isso. Já vamos lá. Já lá vamos. 2 mais 1, talvez. Ainda não há ou esbulhou-se esta possibilidade que até o próprio Rui Rio estendeu a mão ou abriu a porta ao PS, na altura António Costa, para subscrever o tal Bloco Central que falavas para fins de reformistas. E acho que hoje em dia, temos todos concordar, Portugal precisa de reformas como pão para a boca. Reformas estruturais e que sejam de ruptura em muitas áreas. Claramente. Joaquim Sousa, qual é o maior risco das eleições antecipadas? A ingovernabilidade. Porque a grande questão que se coloca aqui é exatamente essa. Se confirmasse os dados da Intercampos, onde um Chega teria à volta de 50 deputados, realmente o PSD só poderia fazer com a maioria. Pois, certamente que tem, até porque o poder congrega, não é? Como sabemos. A grande questão é que obrigaria o PSD, independentemente do que quisesse, a fazer um acordo com o Chega, e André Ventura já disse que só aceita um acordo indo para o governo. E teria a força para impor isso, no caso de Montenegro, fazer questão, senão teríamos novas eleições. E aqui há uma coisa que é importante. O primeiro governo normalmente é reformista e traz algo de novo ao país. Isso aconteceu com Cavaco Silva, em 87-91, onde foi um governo verdadeiramente que mudou a cara do país. No segundo governo, o Pedro está a falar, temos um problema no sistema de saúde, no sistema da educação, mas nós lembramos que era essa a nossa geração, da geração à rasca, das manifestações atrás de manifestações, problemas e mais problemas, com o professor Cavaco Silva a mudar de ministro da Educação no seu segundo governo, de 3 ministros que por lá passaram. Portanto, temos aqui uma realidade em que o aparelho dos partidos toma conta do governo, dos governos, e aí é mais complicado. Isso, António Costa sentiu isso, quando ele não deixa cair e
E essa para mim é a grande questão. Sim. Como é que alguém como António Costa não deixa cair Galamba? Já tinha havido os problemas, Matos Correia saiu e é substituído por Galamba. Galamba, se tivesse ficado como secretário de Estado da Energia, eventualmente nada disto acontecia. Mas será que agora, com este processo do lítio e do hidrogênio, não se percebe porque é que a Lamba ficou e o ministro Exato, aí? essa é a grande questão. Mas o ministro supostamente. Pedro, Daí o problema cai a é. Mas, protesta. Pedro. Era Pedro Nuno Santos. Não. Do ambiente. Ah. Era Matos Correia. A grande questão que Daí eu coloco é uma. não Mas- cair bem aquela frase de António Costa dizer que fui apanhado de surpresa. Portanto, havia ali, a não ser que ele fosse totalmente cândido em relação a esta situação, que eu não acredito, alguém que anda na política desde os 14 anos. Ele falava Não sobre, pode. o seu envolvimento pessoal. Isso é que eu acho que ele não estava à espera. Mas de ele ver é chefe de governo, aliás. Sim. Há aqui mais uma frase que fica da semana que eu acho estranha e que é interna, se me permitem, que é a frase de Miguel Albuquerque dizendo que depois de haver buscas à residência oficial, ele não pode fazer mais nada, tinha que se demitir. Eu estou recordado que Miguel Albuquerque teve buscas à residência oficial do Presidente do Governo, aqui na Quinta Vigia. De certeza que foram à Quinta Vigia. Pelo menos na vice-presidência eu sei que tiveram. Ahá, é diferente. Pronto, a questão aqui é exatamente essa. Tinha ideia que tinha sido à Quinta Vigia, mas... Aliás, podemos falar disso se quiserem. Esse processo está em que zona? O Exatamente. processo não foi arquivado, não tenho Supostamente eu li ainda- qualquer coisa que tinha sido arquivado. Supostamente ainda não. Aliás, esta é aqui, e aqui é outra questão, Pedro, que o Miguel falava, que é a questão de uma justiça de show-off. Ou seja, temos aqui muitas situações que depois acabam por não dar em nada. Nós temos 13 magistrados do Ministério Público, 3 juízes, que foram condenados, a Fátima Galamba, não é? O nome dela, o Rangel e mais um, que foram condenados e ainda não tiveram qualquer tipo de sanção. Portanto, a justiça tem que ser aqui um bocadinho mais objetiva, porque se não dá a ideia, volta ao início, lança-se as achas para a fogueira e depois... Sim, pode dar uma ideia de ajuste Pode ou de não? contas. Isso, temos que aguardar. E essa é a grande questão. E acho Mas- que, acima de tudo, se tornarmos isto tudo em casos mediáticos e quase em circos, e eu recordo-me um dia ou 2 dias antes da investigação ser tornada pública à Quinta das Rosas, à venda da Quinta das Rosas e à Quinta do Arco, salvo erro, e ao projeto lá da Zona Franca, a concessão da Zona Franca. Miguel Albuquerque saiu a nível nacional a anunciar uma possível candidatura à presidência da República, que entretanto foi-se esvaziando e até se foi colocado publicamente como, na altura, como se a justiça tivesse a atacar Miguel Albuquerque por ter Já agora aqui mais um pormenor, não vamos ter esquecer. avançado com uma candidatura à presidência da República contra Marcelo Rebelo de Sousa. Isto, obviamente, sabe-se muito bem que as coisas provavelmente foram conhecidas de antemão, foi aqui uma forma de desviar algumas atenções. Isto acontece em todas as casas, em todos os partidos políticos. Aconteceu agora com o PS, aconteceu no passado com o PSD, o próprio Luís Montenegro está num caso Em Espinho. em Espinho, Já no foi caso arquivado? da Não. Câmara, não foi arquivado, Não está foi neste momento a arquivado, ser. Ele pode ser Tem- constituído de arguido. Exatamente, ele Pode pode ser. ser constituído a qualquer momento. Isto é Mas, Miguel, eu acho que o que é mais condenável é fazer disto casos que se arrastam eternamente. E depois o mediatismo é sempre à medida do Mas por este andar sobrará algum político para Essa é a grande questão. Mas, não é soberano. desempenhar cargos. alguém Quem é quererá, que quererá? quem é que quererá? Mas, Não há política. Ricardo, há aqui um pormenor que estamos a passar. É que em termos mediáticos, em termos do clique, os dias anteriores a este caso Costa eram marcados pelos gêmeos brasileiros que Marcelo Rebelo de Sousa supostamente encaminhou para a ministra, e também pela situação de Marcelo Rebelo de Sousa perante a questão dos palestinianos na rua. Está bem, mas também por uma declaração, pelo lixo de parte, eu leio a outra que foi também citada no debate da semana passada, de Henrique Araújo, que dizia que a corrupção estava instalada em Portugal. No poder. Exatamente. O que gerou... Eu acho inadmissível para um juiz do Supremo Ora, está. Tribunal O presidente. para o presidente. Para o presidente, Para não é o o juiz, é o presidente presidente. ter uma afirmação dessas como se estivéssemos numa conversa de café. Da tasca. Exato, Não. o que no dia nós dissemos, mas há dados novos. É gravíssimo. Há uma percepção. Uma coisa é haver uma Não, percepção. ele não disse Uma coisa- percepção. Sim, sim, mas o que eu estou a dizer, pode haver essa percepção na opinião pública, na minha ótica errada, mas isso é só uma coisa, a realidade pode ser outra. Mas, Pedro, é isso que beneficia os extremos.
Repare, essa é a conversa. Nós vamos ouvir nos próximos meses corrupção, corruptos, em termos de campanha. Sim, E se é ser por um presidente, jantar de 30 claro. euros, estamos conversados, não? Ponto. Ou por um telefonema que quer o Pedro, quer o Miguel, vocês mais do que o Joaquim e eu, podem receber de alguém, ou sei lá, resolva-me isto. Sim, é isso, ainda há pouco. Qual é pode o mal acontecer. que isso tem? Já aconteceu várias vezes, o munícipe aborda-me, fala-me de um determinado processo que tem na Câmara Municipal e eu posso ligar a um vereador do urbanismo e pedir para ele verificar aquele processo. Despacha-me isso, vai lá sim ou não. Pá, despacha-me isso. O despacha-me isso, tirado do contexto. Tirado do contexto. Agora, quero sublinhar o seguinte: há uma investigação em curso, vamos aguardar. E ninguém está acima da lei, é isso que eu acho. Não, mas há uma investigação em curso, atenção, uma investigação em curso que faz deitar abaixo o governo. Não. Quem se demitiu foi António Costa. Mas achas bem ou mal? É Eu acho que não tinha condições pelas pessoas próximas que foram detidas. Okay. Então estamos todos de acordo. Claro. Perante o contexto, eu não tinha outra solução. Costa teve bem, porque se demitiu e passa E até de uma forma digna e uma lição para aqueles que têm cargos públicos e que são envolvidos em coisas congêneres. Porque se demitiu, mas não fugia às perguntas. Eu, Sim. enquanto jornalista, e sobretudo num contexto em que ouço gente de outras estirpe, com menos responsabilidades, em que faz declarações e não admite perguntas dos jornalistas. Exatamente. António Costa. António Costa até disse, um jornalista que ia dizendo não quis responder, foi à questão da recandidatura, e ele interrompeu e disse não, se ficou alguma coisa por esclarecer, eu quero esclarecer e esclarecer que não será no próprio dia e ontem, depois do Conselho de Estado. Portanto, ele foi a pé, chegou à sede do Partido Socialista e, mais uma vez, respondeu a todos. Portanto, teve uma atitude muito digna e acho que... E com respeito. De facto, se outros prometem-se demitir e depois dão a volta ao texto, António Costa... não encontrou aqui aliados da ocasião. Acho que estamos quase no fim, mas há uma nota para cada um sobre esta matéria. Pedro, uma implicação na Madeira, no contexto político madeirense, que também, segundo alguns, está preso por arames, neste caso preso pelo PAN, e arame não é nada ecológico. Isto leva aqui a malta a ser mais prudente em algumas aventuras. Não sei se há aventuras. O que eu sei é que temos novamente eleições e viemos de umas eleições recentemente. Foi importante o Orçamento de Estado ser aprovado, até porque é importante que na especialidade a questão da Zona Franca seja resolvida de uma vez por todas, porque cria riqueza e emprego. Agora é mais eleições, é mais campanha, obviamente. É mais gente interessada em ir para a Assembleia da República, não é? Só dá para 6, não é? Portanto, o nosso círculo eleitoral são 6, neste momento 3 do PSD e 3 do PS. Acredito que aqui vai haver alteração. Nas últimas eleições nós fomos em coligação com o CDS, não sei se vai acontecer o mesmo desta vez. Agora o crescimento do Chega pelo populismo, eles apresentam as coisas de maneira tão fácil, mas não dão soluções a nada. Pode acontecer que haja alguma alteração, né, nesse quadro desses 6 deputados. Miguel Silva Gouveia, o calendário tem muita preocupação e simpatia do Presidente da República pelo PS, de certa maneira vai perturbar também a vida interna do PS Madeira? Bom, sobre as implicações para a região e analisando a questão orçamental que já foi aqui referida, eu acho que não tem qualquer problema. Não vai ter implicações, a Madeira vai ter os seus fundos que estavam previstos, vamos poder beneficiar aqui da baixa de IRS, de impostos e de um conjunto de outras medidas, como o salário mínimo aumentar, etc, etc. Penso também que o orçamento agora será encarado em sede de especialidade quase como um dos principais instrumentos eleitorais que o Partido Socialista terá. Se eu tivesse a desenhar o orçamento em sede de especialidade, obviamente tudo o que fossem medidas impopulares seriam retiradas. Há de cair, com certeza. E certamente o tempo das pessoas a dar uma solução de compromisso. Para a Madeira, eu acho que estas eleições vão ser muito esclarecedoras. Porque praticamente a forma como os dois principais partidos, PS e PSD, irão abordá-las, serão quase estruturantes para o futuro próximo a nível regional. Porque, vejamos, Paulo Carfofo
provavelmente regressará, se calhar vai regressar um pouco mais tarde do que estava à espera. Mas regressa à escola ou regressa Regressará à à Madeira alfândega? e sendo ele Agora tem menos espaço. sendo ele presidente, ou futuro eventual presidente do PS Madeira, assume-se que quererá ir a eleições. Presumo eu. Querá medir a sua força eleitoral. Liderar a Penso lista. que Sérgio Marques com certeza não será reconvidado a encabeçar a lista da Assembleia da República depois de todo o episódio que se viveu e das comissões de inquérito e etc. Será muito interessante ver quem é que será indicado pelo PSD. Até pode ser o próprio Miguel Albuquerque e resolver aqui alguma desordem interna no PSD, ou então, quem sabe, o Pedro Coelho, que está em fim de mandato E poderia ir para Lisboa, e sem dúvida. era Poderia voltar a Lisboa. até há bem pouco tempo a estrela da companhia aqui na Madeira, em termos de resultados, era quem apresentava um dos melhores resultados. E não é só pela amizade. Estamos que conheço, preocupados contigo, Pedro. não é Já só querem, pela já amizade. querem ver longe, não é? Alguém de cabelo. Eu quero te ver aqui. Isto agora com as novas tecnologias tudo é possível. Será interessante perceber como é que se vai desenhar aqui também estas eleições de 10 de março. Também serão muito importantes para as futuras lideranças aqui de PS e PSD. Não mexias no calendário já definido para o PS Madeira? Passa eleições internas. As eleições internas foram 2 de antecipadas. dezembro, eu não acho que sejam. Eu não acho que seja ou que houvesse essa urgência em antecipar, até porque não havia. Agora há eleições, claro. mas parece que a lista também para essas eleições será ainda definida pelo, não sei se pelo atual, se pelo próximo líder, mas provavelmente a estratégia acaba por sair das mesmas cabeças, portanto não há de ser muito diferente, sendo com Sérgio Gonçalves ou com Paulo Cafofo ou com outro que eventualmente possa surgir. Com outro não sei, mas pelo menos estes dois. Penso que teriam uma estratégia Com outro semelhante. que eventualmente possam surgir, 1955, fixem esta frase. Mas posso perguntar, tenciona candidatar-se à liderança do PS? Não tenciono, mas o PS tem listas, ou tem as listas abertas para poderem ser candidatas até dia 22 deste mês, salvo erro. Está quase, lá, está quase. Joaquim, há implicações na Madeira? O que é que isto... Sem dúvida, aliás, vai ser curioso ouvir, até porque o PSD será o putativo vencedor das próximas eleições, não é? Embora os 4 meses não sejam do agrado, certamente, dos sociais-democratas. Agora era importante olhar para aquelas suas grandes questões da região para os próximos tempos. Um delas, o Pedro já o disse, que é a questão de resolver o problema do Centro Internacional de Negócios, pode criar riqueza para a região, certamente encontrar formas de resolver o permanente contencioso entre o deve e o haver que a região tem. Mais autonomia, melhor autonomia, não andar aqui numa lógica dúbia, mas há aqui uma coisa que para mim é muito curioso. O Miguel falou do PSD, do PS, eu acho que está interessantíssimo para os parceiros de coligação do PSD, portanto para o CDS e para o PAN. Porque temos aqui uma situação de terem que se afirmar... Preferias que concorressem sozinhos? Preferia que concorressem sozinhos, aliás tenho muitas dúvidas. Aliás, o PAN que o PAN concorra com o PSD nestas eleições. Tenho algumas dúvidas, já nada me espanta, mas a verdade é que tenho algumas dúvidas. Mas será certamente uma forma de ver qual é que é a resposta que a população tem. Mérito ao Joaquim Sousa, que naquela noite eleitoral definiu logo o parceiro fofinho. E acertei ou não acertei? Ali na hora, era certinho. Portanto, aquilo que já se sabia seria objetivamente aquele. Portanto, este será um período interessante sob o ponto de vista político regional também. Muito bem, estamos no fecho deste debate da semana. Não sei se tem alguma resolução para algum problema concreto que tenham notado esta semana? É assim, nós temos aquele problema que tinha hoje ainda no capa do diário, que é a questão de reduzir a emissão dos gases em 1.7, e já que temos aqui um ilustre Presidente da Câmara, aliás, um dos Presidentes da Câmara que mudou a cara de Câmara de Lobos, garantidamente melhorar os transportes públicos e apostar na mobilidade suave, que é um problema que a região tem, e essa seria uma grande aposta que temos que fazer para o futuro. Certo, mas algum problema que queiram resolver?
Eu tenho falei sobre esta semana sobre um dos problemas que temos sentido aqui no Funchal e na Madeira no geral, que tem a ver com alguma atitude predatória do ponto de vista de turismo a nível de carros, e refiro-me às rentacars que estão a chegar agora às catadupas do continente, que vêm, nem sequer têm estacionamentos, nem estrutura local e logística regional. Acho que é importante fiscalizar e controlar, até por um diploma regional, essa atividade. Pedro. Era a questão que falei ainda há pouco, a questão do orçamento do Estado para 2024, ver se na especialidade nós conseguimos que o Centro Internacional de Negócios tenha mais empresas e não haja o risco do não licenciamento de novas atividades. O meu colar de doces desta semana vai para todos aqueles que continuam a ouvir a TSF. Fiquem bem, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.